Olá, hoje é quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Eu sou Bruno Lupion e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Relatório da CPI da pandemia pede o indiciamento de Bolsonaro e de mais 65 pessoas. Brasil chega a 50% da população totalmente imunizada contra a Covid. Cirurgiões dos Estados Unidos testam com sucesso transplante de rim de porco em humano. A CPI da pandemia realizou nesta quarta-feira a leitura do relatório elaborado pelo senador Renan Calheiros, que pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e de mais 65 pessoas por diversos crimes. O texto resume o trabalho realizado pela CPI ao longo de mais de 5 meses e pede a responsabilização por atos que ampliaram o número de vítimas da pandemia de Covid-19, que no Brasil já supera os 604 mil mortos. O relatório afirma que o governo federal foi omisso e expôs a população de forma deliberada ao risco de infecção em massa ao promover tratamentos sem eficácia, agir contra o distanciamento social e o uso de máscaras e atrasar a compra de vacinas. O texto pede o indiciamento de Bolsonaro por 7 crimes comuns. São eles: causar epidemia com resultado de morte, infringir medidas sanitárias, charlatanismo por anunciar cura por meio infalível, prevaricação, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime e falsificação de documentos. As penas desses crimes somadas chegam a 40 anos de prisão. Bolsonaro também é acusado de ter cometido 2 crimes de responsabilidade, o de violar o direito à saúde da população e o de proceder de modo incompatível com a dignidade do cargo, e de 3 crimes contra a humanidade: extermínio, perseguir grupo ou coletividade que possa ser identificado, no caso a população indígena, e realizar atos desumanos que afetem a saúde. No governo, o relatório também pede o indiciamento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e do atual titular, Marcelo Queiroga, além do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e de ex-ministros de outras pastas, como Onyx Lorenzoni, Ernesto Araújo e Wagner Rosário, por crimes diversos. No núcleo familiar do presidente, seus filhos Flávio, Carlos e Eduardo foram acusados de incitar desrespeito às medidas sanitárias e espalhar fake news. O relatório ainda pede o indiciamento de membros do chamado Gabinete Paralelo, que aconselhava Bolsonaro sobre a pandemia, como a médica Nisi Yamaguchi, o empresário Carlos Visa de Martins e o biólogo Paolo Zanotto, que promoveram o uso da cloroquina e outras drogas ineficazes contra a Covid. Integrantes e ex-assessores do Ministério da Saúde também foram acusados no relatório por negociações suspeitas de vacina e promoção de remédios não eficazes. O relatório pede ainda o indiciamento de empresários e influenciadores bolsonaristas que espalharam tratamentos ineficazes e dúvidas sobre a eficácia de vacinas, como Luciano Hang e Alan dos Santos. Pessoas envolvidas em suspeitas de corrupção e negociações para a compra de imunizantes e outros contratos foram acusadas, como o deputado federal Ricardo Barros e representantes das empresas Davat Medical Supply, Precisa Medicamentos e VTC Log. Sócios e médicos da operadora de saúde Prevent Senior, acusada de administrar drogas experimentais sem aval de pacientes e realizar estudos irregulares, também foram acusados de crimes, como omissão de notificação de doença, falsidade ideológica e perigo para a vida ou saúde de outrem. O próximo passo da CPI é votar o relatório, que deve ocorrer na próxima terça-feira. Em seguida, ele será enviado ao Ministério Público, que avaliará os elementos de prova apresentados pela comissão e decidirá se indicia formalmente as pessoas mencionadas. No caso de Bolsonaro, as acusações de crimes comuns dependeriam do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e as de crime de responsabilidade dependeriam do presidente da Câmara, Arthur Lira. No caso dos crimes contra a humanidade, a responsabilização dependeria do Tribunal Penal Internacional, em Haia. O Brasil superou nesta quarta-feira a marca de 50% da população com o esquema vacinal completo contra a Covid. Cerca de 107 milhões de pessoas no país já receberam as 2 doses, ou a dose única, de imunizantes contra a doença. O Brasil também tem 71,4% da sua população vacinada com pelo menos uma dose, percentual superior ao alcançado por Estados Unidos e Alemanha, que iniciaram suas campanhas de vacinação mais cedo.
Esses números reforçam o que muitos especialistas já vinham dizendo desde o início da pandemia. O Brasil tem boa capacidade para promover campanhas de imunização e a hesitação entre os brasileiros para se vacinar é baixa, ao contrário dos Estados Unidos, onde muitos ainda se recusam a se imunizar. A evolução da vacinação no Brasil também mostra que muitas vidas poderiam ter sido poupadas se o governo não tivesse demorado tanto para comprar vacinas de fabricantes variados, apesar de insistentes ofertas feitas por farmacêuticas reconhecidas, como pela Pfizer. Pela primeira vez, um rim de porco foi transplantado para um humano sem desencadear rejeição imediata pelo sistema imunológico do receptor. O procedimento foi realizado em setembro em um centro médico de Nova York e divulgado nesta quarta-feira. O feito é considerado um avanço importante que, no futuro, poderá ajudar a aliviar a escassez de órgãos humanos para transplante. A operação envolveu o uso de um porco cujos genes haviam sido modificados para que seus tecidos não contivessem uma molécula que provoca rejeição quase imediata em humanos. A receptora foi uma paciente com morte cerebral que tinha disfunção renal, cuja família autorizou o experimento. Por 3 dias, o novo rim foi ligado aos vasos sanguíneos da mulher e mantido fora de seu corpo, permitindo acesso dos cientistas ao órgão. O cirurgião Robert Montgomery, que liderou o estudo, afirmou que os resultados dos testes do rim transplantado foram bastante normais. O órgão produziu a quantidade de urina esperada de um rim humano transplantado, não houve evidências de rejeição intensa e imediata, e o nível anormal de creatinina na receptora, que indica problemas na função renal, voltou ao normal após o transplante. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.